Kelete e Caio, vocês que conhecem muito o mercado imobiliário, eu queria que vocês me dissessem qual é a perspectiva, porque a gente viu esse mercado de construção e de imóveis, enfim, setor imobiliário, ir do céu ao inferno, e agora, com esse anúncio do Minha Casa Minha Vida, enfim, de um otimismo maior em relação ao setor, como é que fica para o investidor? Quer dizer, você continua tendo ações do setor? Eu lembro que teve uma época que tinha uma abertura de capital de empresas nesse setor quase que diariamente, e tudo com valorizações assim expressivas. Depois foi fechando, foi sumindo. Hoje em dia está difícil até achar analista desse setor. É isso, vou fazer a introdução aqui rápida. Obrigado, Caio, por compartilhar esse fórum e principalmente a Mara pelo convite. Grande jornalista, a gente tem o prazer de estar compartilhando um pouco do nosso conhecimento em relação ao setor. Mas eu aqui, Mara, eu acho que o que vale a pena a gente resgatar é que o setor passou quase por uma tempestade perfeita nos últimos 2, 3 anos. A gente vinha num cenário bastante positivo que culminou, como você muito bem disse, com a abertura de capital de algumas companhias antes da pandemia. E aí, quando veio a pandemia, os juros foram lá para baixo. Era a oportunidade da gente realmente ver as companhias arrebentando de ganhar dinheiro e a gente sabia que podia acontecer naquele cenário, mas a grande surpresa foram o rompimento das cadeias globais de suprimento e aí toda a rentabilidade da maioria das empresas, a gente tem que saber segregar, porque existiram claramente as ganhadoras de tudo que aconteceu e as grandes perdedoras. Foi realmente muito fácil você identificar quem realmente estava preparado, quem tinha os melhores executivos e a melhor estratégia, e realmente quem sofreu muito com o aumento de custos, principalmente de aço, de cimento, de concreto, e que acabou impactando largamente as margens e, infelizmente, as empresas não aproveitaram essa janela de oportunidade como talvez muitos esperavam, e aí você acabou entrando num cenário de aumento de taxas de juros, e aí você teve uma correção muito grande dessas empresas, porque elas são muito relacionadas, né, correlacionadas com os juros domésticos. Aí acho que existiu uma aversão geral ao setor, mas que agora, dados os níveis atuais de preço, você começa a segregar quem realmente pode se sobressair e quem realmente vai ficar para trás, que eu acho que está com um balanço mais complicado, alavancado, e que realmente, apesar dos valuations bem depreciados, a gente talvez não veja tanta oportunidade. E claramente separar o setor de baixa renda do de média e alta renda, porque o baixa renda tem um vento a favor enorme do governo, que vem sendo muito vocal em relação ao resgate do programa Minha Casa Minha Vida, principalmente das faixas mais baixas, e isso deve gerar oportunidade para as empresas listadas, e aí a gente pode falar um pouquinho sobre elas. Agradeço o convite. Você tocou em 2 pontos ali importantes, né? Quer dizer, de um lado, como você tinha os juros estavam rodando baixo, e juro baixo é importante para esse setor, né? Todos os setores, mas fundamentalmente para esse, que depende muito de crédito, né? E o rompimento das cadeias globais de fornecimento, isso inclusive reforçado com a guerra, quando começa a guerra Rússia-Ucrânia, só aprofunda essa cadeia, né? Quer dizer, o rompimento dessa cadeia. Isso faz com que os insumos fiquem mais caros. E aí, Caio, eu queria que você complementasse para a gente o que o Kelete falou, que é o seguinte: algumas empresas estavam bem preparadas ali para atravessar esse momento e outras não. Então, o que eu queria entender é o seguinte: temos hoje opções alternativas de ações em bolsa de empresas nesse setor, tanto na faixa que tende a se beneficiar com o Minha Casa Minha Vida, quanto na faixa de alta renda? Boa, Mara.
queria agradecer o convite também, agradecer também a participação do Quilete. Claro que eu vou acompanhar mais ele na análise, mais experiente no setor, está aí há bastante tempo. A gente vê, sim, um cenário com algumas alternativas. É bom citar que, dando sequência ao que o Quilete citou do cenário, a normalização dos custos vem acontecendo de forma gradual, né? A gente viu o INCC nesse segundo semestre, especialmente a parte de materiais, dando, entre aspas, uma acalmada, o que gera ao menos uma esperança aí para as incorporadoras de margens melhores para o próximo ano. E acho que, como você até citou na própria pergunta, para encontrar alternativas interessantes, a diferença entre baixa renda e as outras classes, aí, média alta e alta renda, é essencial, né? Na baixa renda, a gente viu algumas empresas já conseguindo performar bem ao longo do último ano. Acho que Direcional e Cury são os melhores exemplos. E na alta renda, média alta renda, aí a gente tem um cenário diferente, porque você não tem todo o evento da Minha Casa Minha Vida, você tem uma pressão de margem significativa e as construtoras têm sido mais seletivas na hora de escolher o empreendimento, o desenvolvimento do terreno, etc. E isso se reflete um pouco para a carteira do investidor, né? Por mais que você tenha um movimento político-econômico eventualmente positivo para o mercado de construção civil, nem todas as empresas aí alcançam esse cenário. Até a gente vê muito interesse de alguns players até fora de bolsa, assim, em entrar nesse segmento Minha Casa Minha Vida, o que pode ser realmente um gatilho, mas ainda exige muita seletividade. Acho que algumas empresas têm se destacado, acho que Cirela, nessa parte média alta renda, é um exemplo clássico, e a gente tem outras no radar aí, acompanhando. Hoje, na Bolsa, você tem títulos de empresas, tem ações de empresas, tanto as que operam mais na alta renda, quanto na baixa renda? Ou há uma concentração num desses dois segmentos? Não, Mara, ela é bem dividida. Hoje nós temos 5 empresas listadas que majoritariamente fazem empreendimentos na baixa renda. São elas Direcional, Cury, Plano e Plano, MRV e Tenda. E temos aproximadamente mais umas de 6 a 8 empresas que fazem majoritariamente empreendimentos, lançam empreendimentos do segmento de média e alta renda. Então, sim, existem várias possibilidades de investimento. A depender do tamanho do fundo, você está mais restrito a 5 nomes no total, que são as ações de maior capitalização de mercado, maior liquidez, que eu diria aqui que são MRV, Cury, Direcional, Cirela e Exetec, basicamente. Mas tem, sim, várias possibilidades. E uma das coisas que, até rapidamente, eu queria falar, o pessoal está vendo o governo muito animado com o programa, mas tem que tomar um cuidado, porque o foco do programa, do resgate, está no faixa 1. E o faixa 1, hoje, ele praticamente não existe mais, porque quando ele existia no passado, muita gente acabou perdendo dinheiro e enfim, ele foi sumindo ao longo do tempo. Do orçamento, quando o ministro fala, o governo fala em 10 bi para o segmento, uma parte menor, acho que uns 2 bi é para o faixa 1,5 e 2, e 10 bi é para o faixa 1. O problema é que o governo, acho que ainda está achando que as empresas têm capacidade de imediatamente lançar empreendimentos do faixa 1 e contratar e impulsionar a economia, porque a construção civil é realmente um dos grandes propulsores da economia. Só que não existe, das construtoras listadas, e praticamente nenhuma, ninguém que tem projeto aprovado no faixa 1. Todo mundo é do faixa 1,5, 2, que aí você entra nas rendas
familiares para enquadrar as faixas. Então, o que eu acho que vai acontecer da interlocução com o governo é, se você decidir ir por faixa 1, as construtoras vão chegar para o governo e vão falar, pessoal, não temos condição de lançar a faixa 1 porque precisa da aprovação das prefeituras, primeiro dos projetos, das aprovações das prefeituras e começar a construir. Isso demora pelo menos 1 ano para começar. Então, você não vai gerar emprego esse ano por causa da construção civil de baixa renda. Então, o que eu acho que o governo deveria fazer, a interlocução que ele deveria ter com as grandes empresas ligadas ao baixa renda é: vamos transferir uma parte desse subsídio, uma parte desse investimento de dinheiro que tem para o faixa 1,5 e 2, onde tem muitos projetos já pré-aprovados e onde você, em pouco tempo, consegue implementá-los. Aí sim você vai ver uma grande geração de emprego e o setor ser realmente uma mola propulsora da economia. Caso contrário, pode demorar um pouco mais do que o mercado está achando ou esperando. Tá? Tem muito esse detalhe aqui, porque o faixa 1, ele absolutamente não existe mais praticamente. Tá? E Kelete, isso que aconteceu com faixa 1, por que aconteceu isso? Foi porque foram interrompidos eu acho que muitas empresas quebraram porque os pagamentos foram interrompidos, enfim. Por que o faixa 1 ficou sem nada? Tua pergunta é ótima, Mara, porque simplesmente é o que você falou. Quando você fazia a faixa 1 no passado, você, hoje, como é que você contrata o baixa renda? Basicamente, a Caixa Econômica Federal, você tem o teu cliente que tem lá, está enquadrado na faixa salarial, a construtora encaminha para a Caixa Econômica Federal para uma avaliação, que em 15 dias volta com a aprovação ou não desse cliente para ser financiado pela Caixa Econômica Federal. Então, aí você tem o cliente exposto ao financiamento da Caixa Econômica Federal, que é o funding que vem todo ano da Caixa Econômica, né, do governo, que já é orçado, e aí você tem o subsídio. Então, esse risco, a Caixa Econômica Federal vai pagando as construtoras conforme a obra vai evoluindo. Então, esse risco hoje, você não existe, você não tem a inadimplência do cliente, a Caixa Econômica Federal, às vezes, com mudanças de governo, você tem 1, 2 meses de mudança de management, e aí você tem um pouco de engargalo, o repasse, mas, historicamente, a Caixa tem operado com excelência. A gente só tem ouvido falar muito bem da Caixa Econômica Federal. O que aconteceu na época lá atrás é que existia dependência de repasse do governo federal. E aí, esse que é a grande discussão. Depender do OGU, da OGU, né, do Orçamento Geral da União, para receber a evolução da obra do Minha Casa Minha Vida, eu acho que muito pouca gente vai topar. Então, você precisa ter um arcabouço, você precisa ter uma garantia de que você vai, ao longo do tempo, receber e algum tipo de garantia que você consegue fazer. Senão, essas grandes construtoras que de quem o governo vai depender e vai precisar fazer a parceria, não vão poder fazer. E aí você tem um risco do programa não caminhar. Caio, você, olhando o mercado hoje, você tem recomendado compra de papéis, de ações, tanto da baixa renda quanto da alta renda? Como é que você está montando essa carteira? Acho que entre as mais conhecidas aí do setor que a gente cobre, Direcional já é um case que a gente carrega há algum tempo aqui entre as carteiras recomendadas aqui da Empíricos. É um player que conseguiu aproveitar, assim como historicamente, o benefício da Casa Verde e Amarela, que inclusive acho que tem um pouco para trazer no papo os próprios benefícios, as próprias atualizações que vieram em julho do ano passado, envolvendo a ampliação do vencimento dos financiamentos, o FGTS futuro lá, entre aspas. Acho que isso, não falando sobre direcional, mas no programa inteiro, tem efeitos que a gente ainda nem consegue olhar exatamente nos balanços, mas deve conseguir em algum momento. Mas voltando para direcional, é um player que conseguiu tanto gerar caixa quanto se aproveitar esse momento do setor, que é um momento estável, mas ela conseguiu se manter sólida ao longo de 2022, tanto pensando em margem, quanto pensando em geração de caixa, FFO.
E na parte do médio e alta renda, a gente tem Cyrela como principal recomendação aqui da casa. É outra empresa que, beneficiada pela sua grande capitalização, pelo seu poder, sua expertise nos lançamentos, também conseguiu manter aí um nível de margem razoável, enquanto o restante aí do setor sofreu bastante com a questão dos custos aí que o Kellet citou no início da gravação. E então acho que esses dois players aí, pensando no 2023, olhando múltiplos de preço-lucro, acho que na casa de 6,5 vezes lucro estimado para 2023 nos interessa bastante. Acho que direcional negocia sim com prêmio em relação aos pares aí de baixa renda, mas a gente tem uma dinâmica um pouquinho diferente nesse segmento, porque a gente tem duas empresas que estão se destacando e as outras duas empresas aí com maior capitalização, TND, MRV, estão num processo mais ligado, talvez, turnaround, que é uma recuperação dos seus resultados, do que em si uma melhora operacional consistente. Então, acho que essas duas empresas aí gostaria de destacar, tanto Direcional quanto Cyrela. Kellet, você conhece muito, a gente está caminhando para o fim, você conhece muito esse setor, o setor financeiro, o setor de alta renda, o setor de baixa renda, você é CEO de uma empresa que investe nesse setor, enfim, e conselheiro da Direcional. A gente está falando aqui de ações, mas eu queria falar também do investidor no setor imobiliário via o investimento mesmo, o investidor que compra imóveis de alta renda, enfim. Como é que você vê o mercado para esse investidor? Se a gente agora, Mara, estiver falando de imóvel de média e alta renda, eu sinceramente acho que tem algumas empresas que estão negociando muito abaixo do valor patrimonial. São empresas pequenas, mas que estão com um balanço bem saudável, outras não. Eu gosto, assim, conheço muitos dos donos dessas empresas, por exemplo, o Maelbor da vida, o Henry Borenstein, um cara muito bom, muita experiência no setor, mas a empresa está com um nível de endividamento muito alto nesse momento. Então, essas são as empresas que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Tem algumas outras também, mas tem algumas empresas que fizeram muito bem o trabalho de casa, elas foram penalizadas simplesmente por uma questão técnica de fluxo, vou sair dessas empresas porque o juros está subindo, e ninguém começou a olhar de fato o valor que elas têm, e muitas estão abaixo do patrimonial. Mas entrando na tua pergunta, claramente eu acho que tem muito pouco espaço para os preços dos imóveis subirem daqui para frente. Subirem, eu diria, um ganho real. Eu acho que, eventualmente, pode ter alguma alta marginal, como o Caio bem falou, o INCC nos últimos 6 meses é perto de zero, os custos de construção têm se estabilizado, alguns materiais estão caindo até, então não vejo muito espaço para você aumentar preço nesse mercado que está mais difícil, onde o financiamento imobiliário saiu de privado, né, dos bancos privados, saiu de talvez 7,5% para perto de 10%. Ainda os bancos estão dando taxas boas, mas mudou de patamar, então o custo do dinheiro está mais alto. Eu não acho tão simples, né? A gente vai ver a demanda por financiamento imobiliário cair e certamente você tem uma possibilidade de média e alta renda lançar menos empreendimento, está focado em venda de estoque, e talvez aí você, para vender estoque, você queima um pouquinho a tua margem. Os preços estão bons ainda, mas a gente vai ver talvez os preços se estabilizando. Pode ser uma oportunidade para quem quer comprar para morar, eu diria. Eu acho que talvez vá aparecer alguma oportunidade nos feirões e aí, eventualmente, em algumas... A gente já está vendo isso, algumas promoções pontuais que as empresas listadas têm feito, a gente tem visto isso. Por outro lado, eu acho que você comprar para alugar hoje não está bom, porque a taxa de juros subiu muito e o aluguel, dificilmente você consegue mais de 1% do valor do imóvel ao mês. Então, não acho que, como investimento financeiro, para você ter algum tipo de retorno em comparação com o CDI,
hoje o aluguel seja muito atrativo. Para quem quer comprar para morar, eu acho que pode ser interessante, ou eventualmente para investir com alguma oportunidade com desconto.